Continuação da história, gente. Aí eu fui seguindo ele durante o baile, ele meio que abrindo espaço, né, pra mim passar. E eu atrás, aí ele fez meio que assim com a mão, eu segurei no pulso dele. Não segurei na mão dele, não. Segurei só aqui, assim, pra mim conseguir passar no baile, né. As pessoas viram que eu tava atrás dele, então meio que ia abrindo espaço. E aí a gente foi... Chegou na parte onde que a gente já desce, né, pra poder ir pro beco na parte do escadão, onde eu já caí lá, inclusive. E aí eu falei assim pra ele, eu não tô entendendo. Aí eu parei assim, antes de descer o escadão, eu falei, eu não tô entendendo. Aí ele, o que você não tá entendendo? Eu falei, por que você tá querendo conversar comigo? Porque você tá querendo ir pra sua casa. Aí ele falou, não, tô querendo ir pra minha casa pra gente conseguir conversar de boa, olha o barulho que tá aqui. Aí eu falei, não, mas se você parar o baile não, mas você parar no meio do baile pra querer conversar comigo, meio estranho, né? Aí eu falei, não tô entendendo nada. Ele falou, o que tem de estranho nisso, pô? A gente não teve nenhuma conversa, a gente discutiu, parou de se falar e não se resolveu. Eu falei, tá, mas a gente tem o que pra resolver? Você falou que não queria mais nada comigo. Ele, não, mas eu não quis nem ouvir seu lado e pá. Aí eu fiquei tipo, tá, continuo sem entender. Aí ele, você quer ir pra casa do Léo, então, em vez de ir pra minha casa? Aí eu falei, não, acho que eu prefiro ir pra sua casa porque eu gosto da sua mãe. E de sua avó também. Aí ele, então, pô, então vamos lá pra casa. Aí eu, tá, mas não fala comigo no caminho, não, por favor. Aí ele, tá bom. Eu falei, se você quiser conversar comigo, você que vai falar que eu não quero mais perder meu tempo com isso aqui, entendeu? Aí ele ficou tipo, tá. Aí a gente foi o caminho inteiro em silêncio, subindo. Aí andando pelos becos, subindo, em silêncio, gente, eu não abria minha boca. Aí teve uma hora que eu tive que passar numa parte do beco, que era tipo uma escada e tipo uma tampa de um bueiro na frente de uma casa. Só quem mora assim entende o que eu tô falando. E aí ele me deu a mão, assim. Eu olhei ele me dando a mão, tipo, pra me apoiar na mão dele e descer, sabe? Eu olhei ele me dando a mão, eu ignorei e pulei. Aí ele fica, tipo, teimosa. Aí eu olhei, ignorei e continuei andando. Aí beleza, a gente chegou na rua dele. Aí eu falei, sua mãe tá em casa? Ele falou, tá em casa. Só que deve estar dormindo, né? Mas eu vou acordar ela. Eu falei, não precisa acordar ela não. Ele falou, não, eu vou acordar ela pra ela ver você e tal. Ela tava me perguntando de você esses dias. Elas gostaram de você, viu? Aí eu falei, pois é. Também gostei delas. Aí a gente chegou na rua dele, andando e tal. E entrou na casa dele, né? Aí nessa que a gente entrou na casa dele, ele falou, vou ir lá chamar minha mãe. Eu falei, tem certeza? Não precisa. Ele, não, pô. Ela gosta de você, eu vou chamar ela. Aí ele foi e chamou ela. Aí a mãe dele veio com uma cara meio, oi, filha. Tipo, sabe quando você tá dormindo? Enrolada num roupão. Oi, filha, tudo bem? Aí eu, oi, tudo bem? Aí ela, quanto tempo, que saudade. Tipo, meio falando baixo, sabe? Aí eu falei, eu também tava com saudade. Ela veio, me abraçou e, tipo, me deu um abraço bem forte, assim, sabe? Eu abracei ela também. Eu achei que ela só ia, tipo, fazer assim, oi, tudo bem. Não, mas ela me abraçou bem forte mesmo. Aí ela falou, tá tudo bem com você? Aí eu falei, tá tudo bem. Aí ela falou, eu tava com saudade de você, viu? Eu falei, eu também tava. Ela, senta aí, quer tomar um café, alguma coisa? Eu falei, não. Aí o lobo tava indo no rumo do quarto dele, ele falou, ela tava enchendo a cara, mãe. Aí ela, ai meu Deus, não acredito. Aí eu, mentira, eu nem enchi minha cara hoje não, nem fiquei igual da última vez. Aí ela pegou e falou assim, graças a Deus, né, filha, da última vez foi punk. Aí eu falei, Aí ela, esse porra foi buscar você do baile? Aí eu, não, ele tava lá. Ela falou, já achei que ele ciumento foi tirar você de lá. Mas que você fica andando nesses lugares, enfia? Esses lugares não é bom pra você. Aí eu falei, foi a minha prima, sabe, a Carla. Me chamou pra ir, insistiu, eu fui. Aí ela, ai meu Deus, esses lugares não é muito bom pra vocês não, viu?
não gosto desse tipo de lugar. Aí eu falei, falar pra você, eu também não gostava, não. Aí ela, agora você gosta? Aí eu falei, é legalzinho, sim. Aí ela, não, fia, decadência pra esse tipo de lugar. Vai não, você é tão linda, sabe? Eu falo pro Lobo, é uma menina tão linda, uma menina extremamente educada. Pena que, né, ele é um saco de vacilo. Aí eu dei risada. Aí ela, mas come alguma coisa, eu vou fazer um sanduíche pra você. Eu falei, não precisa mesmo, juro. Ele que me chamou aqui pra gente conversar, sei lá. Aí ela falou, acho que ele foi tomar um banho. Toda vez que ele chega desses lugares insalubres, ele vai tomar um banho. Aí eu vou esperar então. Ela, pode ir lá, pode ficar à vontade. Eu falei, não, eu vou esperar aqui, se ele me chamar eu vou. Aí ela, tá traumatizada da última vez, né, fia, que você veio aqui e ele te expulsou daqui. Aí eu falei, pois é. Aí ela, conversar com você uma coisa enquanto ele tá lá tomando banho. É um assunto meio delicado que eu tenho pra falar com você, mas que eu senti do meu coração de falar isso. Aí eu, tá, pode falar. Ela falou assim, ele te contou que eu perdi um filho? Aí eu falei, não. Só que eu sabia, né? Mas eu falei que não. Porque não foi ele que me contou. Aí ela falou assim, então, ou foi ele que me contou e eu não lembrei na hora, mas eu falei que não, que ele não me contou. Ela, então, eu perdi um filho, era meu filho mais velho, poucos anos de diferença dele. Assim, o João é o xodó da minha mãe. Ele é o meu filho do coração, maravilhoso. Mas ele é o xodó da minha mãe, porque eu tive que trabalhar desde sempre. Então, meio que a minha mãe cuidou bastante dele, sabe? Então, ele é o xodó, é o amor da minha vida, mas eu falo que ele e minha mãe são almas gêmeas. Já o meu outro filho, eu tive ele muito cedo. Eu tive ele muito nova. Ele foi, assim, um divisor de águas na minha vida, porque eu sofria muito, eu passava muita dificuldade, acontecia muita coisa pra criar esses dois, não foi fácil. Eu já teve dias que eu não tinha nada pra comer, o que eu tinha eu dava pra eles. E aí, tudo que eu passei com o irmão mais velho dele é muito significativo pra mim, sabe? Isso me magoa bastante, porque eu dei tudo que eu pude, mas eu dei muito pouco. E já com ele já foi um pouquinho mais diferente, porque a minha mãe não morava aqui, a minha mãe morava em outro lugar. Eu vou te contar a minha história assim desde o início. Eu conheci o pai do João, não são do mesmo pai. Eu já conheci ele, eu já tinha o meu outro filho. Eu passava muitas dificuldades, a minha mãe não morava aqui. A minha mãe já morou aqui um tempo, mas logo depois ela se mudou para outro morro que fica 40 minutos daqui. E aí foi muito difícil pra mim, porque eu fiquei morando aqui sozinha. Eu moro aqui desde quando eu nasci, né? Tipo, nascida e criada aqui. E aí eu fiquei sozinha com meu filho. O pai dele foi preso, ele não ajudava com nada. Eu passei muita dificuldade com o irmão dele. Então, o irmão dele meio que era a minha força, assim. Eu acho que por a gente ter passado muita dificuldade junto. Quando eu conheci o pai dele, o pai do João, a minha mãe... Eu tive um filho e tal com ele, que é o João. Só que a gente não deu certo, porque ele... Não sei se o João já te falou, mas ele é um péssimo homem. Ele foi um péssimo pai, um péssimo marido, ele é um péssimo filho. A minha sogra, assim, ela faleceu muito cedo, mas ela me ajudou muito quando eu tive ele. E a minha mãe veio morar comigo. Então, o meu outro filho meio que passou tudo que eu passei de dificuldade. Tinha dia que eu realmente não tinha o que comer. Eu levava ele pro meu trabalho. Então, quando eu engravidei do João, assim, foi bem difícil pra mim aceitar essa maternidade novamente, porque eu tinha muito medo dele passar dificuldade igual o outro passou.
Só que graças a Deus minha mãe veio morar comigo, eu consegui trabalhar mais enquanto ela cuidava dos meus filhos e as coisas começaram